que aconteceria se o objeto interestelar 3I Atlas atingisse a Lua? As estimativas sugerem que seu núcleo tem pelo menos 1 quilômetro de largura, podendo chegar a 5 ou 6 quilômetros. Já o diâmetro total do objeto gira em torno de 20 quilômetros e sua velocidade atual é de cerca de 68 quilômetros por segundo. Esses números, junto com alguns detalhes estranhos, são exatamente o que alimenta várias teorias da conspiração. 3I Atlas apresenta uma aceleração não gravitacional registrada. Ele se comporta como se recebesse um pequeno impulso extra não apenas da gravidade do Sol, mas também de sua própria atividade, por jatos de gás e poeira. As imagens mostram um leque complexo formado por vários jatos e sua trajetória se encaixa quase perfeitamente no plano dos planetas, praticamente no corredor de tráfego do nosso sistema. É aí que começam os comentários dos teóricos da internet e até de alguns cientistas. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, já listou 9 anomalias do 3I Atlas e disse com sinceridade: sim, muito provavelmente é um cometa natural, mas ele não descartaria completamente a hipótese de um objeto artificial. Nas discussões online, isso vira imediatamente. Os jatos são motores, o objeto está fazendo manobras controladas atrás do Sol, a NASA está escondendo informações e não publica novas imagens. A ideia assustadora mais popular é a seguinte: uma mudança microscópica de velocidade, apenas alguns centímetros por segundo, perto do periélio seria suficiente para curvar um pouco sua órbita hiperbólica, fazendo com que, meses depois, em vez de simplesmente ir embora, ele cruzasse a órbita da Lua. Vamos então aceitar essa hipótese mentalmente e imaginar que o impossível aconteceu, que 3I Atlas realmente entrou em uma trajetória que leva a uma colisão com a Lua. No momento do impacto, teríamos um núcleo de gelo e rocha de cerca de 5 km de diâmetro, atingindo a superfície lunar a aproximadamente 70 km por segundo. Sua massa estaria na casa das dezenas de trilhões de quilogramas e sua energia cinética seria comparável, ou um pouco menor, à do asteroide que exterminou os dinossauros na Terra. Algo na ordem de 10 elevado à potência 23 joules, ou seja, dezenas de milhões de megatons de TNT. O que acontece no momento do impacto? Em frações de segundo, o ponto da colisão brilha mais do que o próprio Sol. O gelo e a rocha, tanto do cometa quanto da Lua, vaporizam, formando uma gigantesca bola de fogo e uma onda de choque que atravessa toda a crosta lunar. Surge uma nova bacia colossal. Um craterão com centenas de quilômetros de largura, comparável aos mares lunares do lado visível da Lua. Parte da rocha derretida é arremessada para longe e se solidifica em raios brilhantes, parecidos com os do cráter Tycho. De 10 a 20% dos fragmentos ejetados atingem velocidades superiores à velocidade de escape lunar, que é de cerca de 2,4 km por segundo, e escapam para o espaço próximo da Terra. O restante cai de volta em várias chuvas de detritos, provocando uma cadeia de terremotos lunares. Como esse impacto afetaria a Terra? A Lua não se desfaz. Sua massa é de cerca de 73,5 sextilhões de quilogramas, então mesmo um impacto desse nível mudaria sua velocidade apenas por frações de 1 milímetro por segundo. Na órbita e no movimento do sistema Terra-Lua, isso é praticamente imperceptível. Não haveria lua perdida, nem um colapso repentino das marés. As marés na Terra dependem da massa da Lua e da sua distância. A Lua gera a maior parte desse efeito, e o Sol contribui com mais ou menos metade disso. Mesmo que a Lua perca 1/milionésima de sua massa por causa dos detritos, a altura das marés também mudaria em 1/milionésima, apenas alguns milímetros, algo que só instrumentos conseguiriam detectar. A olho nu, na praia, ninguém perceberia nada. O verdadeiro perigo é a nuvem de detritos. Parte do material lunar e dos fragmentos de 3I Atlas entraria na órbita da Terra. Durante algum tempo, poderíamos ter um anel fino de poeira ou um enxame de mini-satélites ao redor do planeta. À noite, a Lua e o espaço próximo a ela pareceriam mais brilhantes, quase como se tivessem ganhado uma cauda fraca. Quando as órbitas desses fragmentos começassem a cruzar a órbita terrestre, o planeta enfrentaria chuvas de meteoros extremamente intensas.
A maioria das partículas queimaria na atmosfera, criando espetáculos impressionantes, mas fragmentos maiores, de dezenas ou centenas de metros, poderiam chegar ao solo e provocar desastres locais. Na órbita, seria um caos total para os satélites. Impactos de micrometeoros, falhas, perda de espaçonaves, maior risco para a ISS e para qualquer estação futura. A exploração do espaço próximo à Lua também sofreria, já que novas missões teriam de esperar até que o enxame de detritos se dispersasse. A própria Lua se tornaria um mundo diferente depois de um evento assim. Um novo craterão gigante, uma camada fresca de regolito e possivelmente uma rede renovada de fraturas e antigos mares lunares nas camadas profundas. Mas ela sobreviveria, continuaria em órbita e seguiria controlando as marés e a iluminação noturna praticamente do mesmo jeito de hoje. Portanto, a ideia de que 3I Atlas vai tirar a Lua de órbita é por enquanto apenas combustível para teorias conspiratórias e clickbait. Os cálculos reais mostram que o objeto vai passar longe e não representa ameaça nem para a Terra nem para a Lua. Mas, se um dia um visitante interestelar semelhante realmente mirar na Lua, o espetáculo seria inacreditável e mudaria completamente a história da exploração espacial humana, mesmo que as marés na praia continuassem exatamente as mesmas. Em 2017, astrônomos de um observatório havaiano avistaram algo incrível, um objeto atravessando nosso sistema solar a mais de 315 mil quilômetros por hora. Não seguia a trajetória de nenhum cometa ou asteroide conhecido. Era o Oumuamua, o primeiro objeto interestelar já detectado, e se comportava estranhamente. Com o formato de um charuto longo e estreito, ele caía erraticamente, acelerava sem causa aparente e refletia a luz solar de maneiras que os cientistas não conseguiam explicar facilmente. As teorias iniciais o rotulavam como uma rocha natural, talvez um fragmento de uma colisão cósmica distante. Mas nem todos concordaram. O Dr. Avi Loeb, astrofísico de Harvard, propôs uma ideia ousada. E se o Oumuamua fosse um objeto artificial? Talvez uma nave espacial abandonada ou uma sonda de uma civilização distante. Afinal, sua aceleração repentina, sem um rastro de gás visível, não correspondia a nada natural que já observamos. Era como se alguém, ou algo, o estivesse pilotando. A comunidade científica convencional reagiu, mas mesmo ela não conseguiu explicar completamente o comportamento incomum do objeto. Nenhum telescópio conseguiu tirar uma foto nítida antes que ele desaparecesse de volta no espaço profundo, deixando-nos apenas com dados e palpites. Alguns dizem que era apenas uma rocha, se comportando de forma estranha. Outros se perguntam se era uma mensagem perdida em uma garrafa de uma raça inteligente além do nosso alcance. Uma coisa é clara: se o Oumuamua era um visitante, ele passou por nós silenciosamente, oferecendo apenas a mais breve dica de que não estamos sozinhos. Então, em 2017, uma descoberta perto de Nazca, no Peru, causou comoção tanto na comunidade arqueológica quanto na de OVNIs. Pesquisadores revelaram o que alegaram ser corpos mumificados. Pequenas figuras humanoides com crânios alongados e, veja só, apenas 3 dedos em cada mão e pé. Não se tratava apenas de restos humanos antigos alterados pela natureza, não. Tomografias computadorizadas, raios-x e testes de DNA mostraram algo muito mais estranho. Órgãos internos estavam intactos. E os ossos tinham uma estrutura nunca vista em espécies conhecidas. Agora, os céticos apressaram-se a chamar isso de farsa, mas equipes de médicos e cientistas que examinaram os corpos argumentaram o contrário. A mais famosa das múmias, apelidada de Maria, media pouco menos de 1,5 metro de altura e tinha características que não correspondiam à anatomia humana. A datação por carbono estimou os restos mortais em mais de 1.700 anos, muito antes que a adulteração moderna pudesse explicá-los. Até mesmo o governo peruano iniciou uma investigação sobre as descobertas, tratando o caso seriamente em vez de simplesmente descartá-lo. Seriam esses seres visitantes que fizeram um pouso forçado séculos atrás, confundidos com deuses por povos antigos? O deserto de Nazca é famoso por suas linhas misteriosas, geoglifos enormes, visíveis apenas do céu. Talvez aqueles desenhos gigantescos não fossem para olhos humanos. Talvez fossem um guia de pouso, visível apenas de cima. E falando de objetos estranhos que não parecem se encaixar em nenhuma explicação lógica, outro caso mais próximo deixou até os cientistas coçando a cabeça. Em 1974, uma família em Jacksonville, Flórida, se deparou com algo que intrigaria os especialistas por décadas. Enquanto avaliavam os danos causados por um incêndio florestal, a família Betts encontrou uma esfera metálica brilhante, perfeitamente lisa e do tamanho de uma bola de boliche. Curiosos, eles a trouxeram para casa, e foi aí que as coisas ficaram estranhas. A esfera rolava sozinha, aparentemente desafiando a gravidade. Ela reagia à música, movendo-se e vibrando como se estivesse viva. Cientistas da Marinha do Zé, engenheiros e até pesquisadores da NASA estudaram a esfera.
suas descobertas. O objeto continha múltiplos polos magnéticos internos e respondia a fontes de energia externas de maneiras que não correspondiam a nenhuma tecnologia conhecida. Não era um simples pedaço de sucata. No entanto, ninguém conseguia explicar de onde veio ou quem o fez. As teorias variavam de tecnologia militar perdida a algo muito mais exótico, uma sonda alienígena deixada para trás acidentalmente. Mesmo décadas depois, a esfera de Betz permanece um mistério. Alguns dizem que ela desapareceu durante novos testes governamentais. Se fosse realmente alienígena, poderia ter sido a primeira evidência física de visitantes que ainda mal compreendemos, escondidos à vista de todos dentro de uma casa suburbana. E se objetos estranhos podiam aparecer à nossa porta? Que segredos estavam sendo mantidos a portas fechadas durante a Guerra Fria? A maioria das pessoas conhece a Área 51 e Roswell, mas poucas percebem que a União Soviética pode ter tido seus próprios encontros com alienígenas escondidos em arquivos confidenciais. Na década de 1990, surgiram imagens alegando mostrar uma operação secreta da KGB, uma autópsia em um humanoide recuperado do local de um acidente em Sverdlovsk, Rússia, em 1969. O filme em preto e branco mostra oficiais militares em trajes completos de proteção realizando um exame detalhado em um pequeno corpo não humano. Ao contrário dos efeitos especiais de Hollywood, o corpo parecia perturbadoramente real. Membros frágeis, cabeça grande e anatomia que não se encaixava em nenhuma criatura conhecida na Terra. O filme também mostra os destroços do acidente. Uma nave em forma de disco semi-enterrada no chão, cercada por destroços e soldados. Se a filmagem é autêntica ou uma fraude elaborada continua sendo um debate acalorado, mas especialistas que analisaram os materiais notaram detalhes que seriam difíceis para amadores falsificarem na época. A Guerra Fria foi uma época de intenso segredo, e se a tecnologia extraterrestre realmente caiu atrás da cortina de ferro, não é de se admirar que tenha permanecido escondida por décadas. Alguns teóricos até acreditam que autoridades americanas e soviéticas fizeram acordos secretos para manter os encontros alienígenas em segredo, temendo o choque social que a divulgação poderia trazer. Se isso for verdade, o que mais ainda pode estar em arquivos antigos, esperando para ser descoberto? E às vezes, a prova não vem em rolos de filme empoeirados. Às vezes, é capturada por pessoas comuns, com nada mais do que uma câmera. Assim, em 1990, 2 excursionistas perto de Calvine, na Escócia, avistaram algo extraordinário no céu. Uma enorme nave em forma de diamante pairando silenciosamente sobre a paisagem. Agindo rapidamente, tiraram uma foto, que viria a ser considerada a fotografia de OVNI mais nítida já registrada. A imagem mostra não apenas o objeto estranho, mas também um caça-jato próximo, quase como se estivesse escoltando, ou talvez até mesmo investigando esse visitante desconhecido. Durante anos, a foto desapareceu em arquivos confidenciais do governo, sob o Ministério da Defesa britânico. Mais tarde, denunciantes revelaram que as autoridades ficaram honestamente chocadas com a clareza e o tamanho do objeto. Algumas testemunhas chegaram a dizer que ele media até 30 metros de diâmetro. Apesar de uma investigação bastante intensa, nenhuma explicação terrena jamais surgiu. Não era um balão meteorológico. Não era tecnologia militar secreta. Era outra coisa. Quando a foto finalmente foi desclassificada décadas depois, reacendeu o debate em todo o mundo. Quer dizer, por que suprimir uma simples fotografia se ela era inofensiva? Por que enviar jatos se era apenas um objeto identificado incorretamente? Essas perguntas sugerem um cenário maior. Um cenário em que os governos podem estar muito mais envolvidos em encontros extraterrestres do que gostariam de admitir. A foto de Calvine permanece um lembrete silencioso e poderoso de que, às vezes, a prova está ali, escondida à vista de todos. Em dezembro de 1980, um tranquilo trecho de floresta em Suffolk, Inglaterra, tornou-se o local de um dos encontros com OVNIs mais críveis da história. Militares da Força Aérea do Zimbabwe, alocados na base aérea de Woodbridge, relataram ter visto essas luzes estranhas descendo na floresta de Rendlesham. Pensando que pudesse ser uma aeronave acidentada, foram verificar. O que encontraram, porém, foi algo para o qual nenhum treinamento poderia tê-los preparado. Várias testemunhas descreveram uma nave metálica, aproximadamente do tamanho de um carro pequeno, apoiada em 3 pernas. A superfície era lisa, de aparência quase fluida, e coberta de símbolos estranhos, nada parecidos com qualquer idioma que conhecessem. À medida que se aproximavam, o objeto começou a brilhar, e então se elevou silenciosamente no ar, serpenteando por entre as árvores com uma agilidade impossível. Nas noites seguintes, ainda mais pessoal relatou luzes e movimentos bizarros, com alguns alegando que raios foram enviados em direção à base. Um oficial, o sargento Jim Peniston, chegou a dizer que tocou na nave, e depois escreveu uma sequência de código binário, que, segundo ele, foi transmitida diretamente para sua mente. Décadas depois, especialistas em computação que a decodificaram encontraram coordenadas que apontavam para sítios arqueológicos antigos em todo o mundo. Se Rendlesham foi apenas um erro ou algum truque da luz, porque militares experientes estavam dispostos a arriscar suas carreiras para defender suas histórias? E que tipo de inteligência se comunicaria em binário, uma linguagem universal? E você sabe, quando se trata de mensagens misteriosas, os campos abertos da Terra às vezes se transformam em vastos quadros negros para o desconhecido.
Durante décadas, os círculos nas plantações foram considerados brincadeiras humanas. Mas então, os padrões começaram a ficar muito mais complexos, precisos demais, matematicamente perfeitos demais, para serem obra de um punhado de pessoas com tábuas e cordas. Algumas das formações mais intrincadas surgem da noite para o dia, em campos que se estendem por mais de 100 metros, sem placas de entrada, sem pegadas e, na verdade, sem uma maneira lógica de criá-las, sem maquinário pesado ou orientação aérea. Entre eles, destacam-se alguns desenhos específicos, círculos com símbolos claramente alienígenas embutidos. Em 2011, uma formação apareceu em um campo perto de Shilbolton, Inglaterra, mostrando o que parecia ser uma resposta à famosa mensagem de Arecibo que a humanidade havia enviado ao espaço décadas antes. Ao lado do padrão de corte, havia a imagem de um rosto alienígena cinza. O detalhe era impressionante, quase fotográfico. Os céticos dizem que é bom demais para ser verdade, mas então, sabe como uma obra de arte tão vasta e intocada pode se materializar da noite para o dia, sem que ninguém veja nada? Cientistas que estudaram os caules descobriram que eles estavam tortos, não quebrados, quase como se tivessem sido submetidos a calor intenso por apenas alguns segundos, algo que as ferramentas tradicionais não conseguem fazer. Serão avisos, saudações ou talvez apenas lembretes de que não estamos sozinhos. Se alguém, ou alguma coisa, está tentando nos contatar, o faz de maneiras que ignoram completamente a linguagem, falando diretamente à imaginação. E por falar em encontros inegáveis, às vezes a evidência mais irrefutável não vem de campos, mas de câmeras militares, fixadas em algo que nenhuma tecnologia humana consegue explicar. Em 2004, na costa da Califórnia, experientes pilotos da Marinha, do USS Nimitz, encontraram algo que honestamente mudou para sempre a maneira como os militares falam sobre OVNIs. Tratava-se do chamado incidente Tic Tac, e envolveu um objeto liso, branco e em forma de cápsula, disparando pelo céu, acelerando, girando e caindo mais de 900 metros em segundos. Tudo sem nenhum sistema de propulsão visível. O comandante David Fravor, um dos pilotos, descreveu os movimentos do objeto como, bem, sobrenaturais. A nave Tic Tac espelhava as manobras dos pilotos, e então disparava a velocidades que faziam até os jatos mais rápidos parecerem lentos. Operadores de radar a bordo dos navios da Marinha confirmaram os avistamentos, rastreando o objeto enquanto ele se movia com inteligência e propósito. Imagens do incidente foram posteriormente desclassificadas e oficialmente reconhecidas pelo Pentágono, marcando uma das primeiras vezes que o governo do Zimbábue admitiu ter encontrado fenômenos aéreos não identificados que eles simplesmente não conseguiam explicar. Não eram mais apenas imagens borradas ou depoimentos de testemunhas oculares. Eram rastreamento de nível militar, vídeo do piloto e dados de radar, todos apontando para um fato inquietante. O que quer que fosse o Tic Tac, ele não era nosso. E se tal tecnologia está voando livremente em nossos céus, a verdadeira questão não é se alienígenas existem. É há quanto tempo eles nos observam, silenciosamente, um pouco além dos limites do que achamos que entendemos. O dia 13 de março de 1997 começou como uma noite comum no Arizona, até que, bem, não era mais. Ao anoitecer, milhares de pessoas em Phoenix e cidades próximas olharam para cima e se depararam com o que se tornaria um dos avistamentos em massa de OVNIs mais famosos da história americana. Uma nave enorme e silenciosa, em forma de um V gigante, flutuava acima. Algumas testemunhas disseram que era maior que um campo de futebol, talvez com mais de 1,5 km de largura. Ela bloqueava as estrelas enquanto planava lentamente, em completo silêncio. As ligações para as delegacias de polícia inundaram. Testemunhas incluíam todos, de adolescentes a militares aposentados. Alguns relataram ter visto luzes individuais, dispostas em um padrão distinto. Outros alegaram que podiam ver a estrutura sólida, conectando-as. O governo inicialmente culpou os sinalizadores militares, lançados durante exercícios. Mas, honestamente, qualquer um que estava lá lhe dirá: os sinalizadores não voam em formação por horas ou se movem contra o vento. O governador Fife Symington até deu uma entrevista coletiva brincando, apresentando um assessor em uma fantasia de alienígena. Mas anos depois, ele admitiu que também tinha visto a enorme nave e acreditava que ela não era deste mundo. As luzes de Fênix não foram apenas um truque da mente ou uma aeronave identificada incorretamente. Elas foram testemunhadas por milhares de pessoas ao longo de várias horas, deixando para trás um mistério que nenhuma história oficial conseguiu explicar completamente. Se os visitantes estão entrando em contato, às vezes eles nem estão tentando se esconder. E às vezes, os encontros não são apenas luzes no céu. Às vezes, eles caminham entre nós. Em janeiro de 1996, a pequena cidade de Varginha, no Brasil, tornou-se o centro de uma das histórias de OVNIs mais impactantes já registradas. Moradores relataram ter visto uma estranha nave, em forma de charuto, movendo-se erraticamente pelo céu antes de cair em algum lugar perto da cidade. O que se seguiu foi ainda mais estranho. Testemunhas descreveram caminhões militares correndo pelas ruas, bloqueios montados durante a noite e, o mais chocante, encontros cara a cara com seres não humanos.
3 jovens afirmaram ter tropeçado em uma criatura agachada contra uma parede. Pequena, magra, com pele marrom escuro e enormes olhos vermelhos que pareciam quase desesperados. Mais moradores se apresentaram descrevendo avistamentos semelhantes. Até mesmo bombeiros locais teriam sido chamados para capturar um dos seres vivos. Hospitais foram subitamente colocados sob controle militar, e autoridades de boca fechada ignoraram perguntas com negações apressadas. Ao longo dos anos, documentos vazados, confissões em leito de morte e testemunhas oculares persistentes mantiveram a história viva. Algumas ex-autoridades agora sugerem que algo verdadeiramente inexplicável foi recuperado naquela noite. Talvez não tenha sido apenas uma nave que caiu do céu. Talvez algo dentro dela tenha sobrevivido. Se Varginha nos ensinou alguma coisa, é que alguns encontros não são vislumbres através de um telescópio ou luzes piscando no céu. Às vezes, visitantes do além vêm direto para o nosso mundo e deixam pegadas para trás. Em um canto tranquilo do Zimbábue, aconteceu algo que ainda causa arrepios em quem ouve. O ano era 1994. O lugar, a Escola Ariel, uma pequena escola primária particular aninhada perto da orla da Mata Africana. Era um dia claro e sem nuvens, e durante o recreio, 62 crianças entre 6 e 12 anos brincavam no pátio da escola. E então elas viram algo pairando acima das árvores. Uma nave prateada em forma de disco que não pertencia a nenhuma sala de aula ou livro didático. O objeto pousou, ou flutuou, perto de um pedaço de grama selvagem, logo além da cerca. O que aconteceu em seguida é o que transformou isso de um simples avistamento de OVNI em um dos casos de encontro com alienígenas mais críveis da história moderna. Várias crianças disseram que seres emergiram da nave, não altos e monstruosos, mas pequenos, com membros longos, olhos negros enormes e bocas finas. O que mais impressionou as crianças não foi apenas a aparência dos seres, mas o que sentiram. Alguns descreveram receber mensagens através de suas mentes. Nenhuma palavra foi dita, mas pensamentos foram compartilhados. Avisos, sentimentos sobre o futuro, mensagens sobre como tratamos a Terra. Quando os professores retornaram, encontraram um grupo de crianças em pânico e com os olhos arregalados conversando umas com as outras. Algumas choravam, outras tentavam desenhar o que tinham visto. Os desenhos eram assustadoramente semelhantes. Seguiram-se entrevistas, pesquisadores, psicólogos e até mesmo o psiquiatra de Harvard, Dr. John Mack, que nunca havia acreditado em alienígenas antes, entrevistou as crianças. Suas histórias nunca mudaram. Elas não buscaram fama, não receberam treinamento. E décadas depois, muitas delas, agora adultas, ainda se mantêm fiéis ao que viram. Apesar das investigações e documentários, nenhuma explicação verdadeiramente condizente foi dada. Histeria em massa? Altamente improvável. Farsa? A logística é impossível. Alucinação? Não com essa consistência. É como se naquela manhã a cortina entre o nosso mundo e algo mais se levantasse, só por um instante, e 62 crianças adentrassem o desconhecido. Durante décadas, boatos sobre documentos secretos do governo sobre OVNIs foram descartados como fantasia, mas então algo mudou. Em uma das ações mais inesperadas da história recente, a CIA disponibilizou milhares de páginas de documentos, outrora classificados relacionados a OVNIs, para o domínio público. Nenhum grande anúncio, nenhuma coletiva de imprensa, apenas um upload discreto para um arquivo digital desorganizado. E o que havia dentro? Avistamentos estranhos, fenômenos inexplicáveis e codinomes redigidos o suficiente para fazer até os céticos hesitarem. Um documento detalha um evento da era soviética, em que pilotos relataram um feixe de luz ofuscante que desligou seus controles em pleno voo. Outro relata anomalias de radar perto de instalações nucleares americanas, onde objetos não identificados pairaram silenciosamente por horas, apenas para desaparecer no momento em que os jatos foram acionados. Estas não são histórias de histórias em quadrinhos ou fóruns da internet. São arquivos reais, outrora marcados como somente para visualização. E, no entanto, quase todos os relatos são parcialmente redigidos. Parágrafos inteiros apagados. Nomes, locais e resultados ocultos sob grossas linhas de tinta. É como receber as bordas de um quebra-cabeça. Apenas o suficiente para saber que algo grande está lá, mas não o suficiente para ver o quadro completo. O que é mais intrigante é como a CIA decidiu divulgar esses documentos. Aconteceu justamente quando a pressão pública em torno da transparência dos OVNIs estava aumentando, e pouco antes do Congresso começar a exigir respostas do Pentágono. Coincidência ou estratégia? Não é confirmação, não é divulgação, mas é uma rachadura na parede. Prova de que os governos não só estavam cientes do fenômeno, mas profundamente empenhados em compreendê-lo. E talvez, apenas talvez, ainda estejam. Porque, embora esses arquivos possam ser desclassificados, as questões que eles levantam são mais sigilosas do que nunca. Tudo começou com um estrondo. Pelo menos foi o que as pessoas ouviram. Um estrondo alto sobre as colinas perto de Varginha, uma pequena cidade no sudeste do Brasil. A data era 20 de janeiro de 1996. O que se seguiu foi uma das histórias de OVNIs mais estranhas e persistentes já surgidas na América do Sul. Alguns a chamam de Roswell do Brasil, mas esta pode ser ainda mais bizarra. A figura era humanoide, mas não humana.
cerca de 1,20 m de altura, pele acastanhada que parecia oleosa, olhos vermelhos desproporcionalmente grandes e 3 cristas ósseas ao longo da cabeça. A criatura parecia fraca e assustada. Não se movia agressivamente, simplesmente olhava para elas. As meninas gritaram e correram. Contaram à mãe que foi investigar, e ela também sentiu um cheiro estranho no ar, como amônia ou enxofre. Em poucas horas, a polícia militar e os bombeiros estavam vasculhando a área. Testemunhas oculares alegaram ter visto uma criatura sendo levada, coberta por um lençol, por soldados em trajes de proteção. No dia seguinte, outro ser semelhante teria sido capturado vivo. Um oficial militar local, Marcos Cherezi, teria tocado na criatura e morreu misteriosamente dias depois de uma infecção repentina. Oficialmente, sua morte não teve nada a ver com alienígenas, mas muitos ainda duvidam dessa explicação. Então vieram as negações. Os militares brasileiros disseram que a criatura era apenas um morador de rua com problemas mentais coberto de lama. Mas isso não explicava a presença militar, os bloqueios nas estradas, os voos secretos partindo de uma base aérea próxima. Até mesmo operadores de controle de tráfego aéreo admitiram que uma aeronave estranha entrou no espaço aéreo brasileiro no dia anterior e depois desapareceu. Ao longo dos anos, mais testemunhas se apresentaram. Um funcionário de hospital que viu médicos com aparência estrangeira examinando algo pequeno e não humano. Um funcionário do zoológico local que alegou que vários animais morreram repentinamente depois daquela semana. Documentos vazados e depoimentos anônimos só aumentaram o mistério. Nunca foi oficialmente confirmado, mas algo aconteceu em Varginha, algo sobre o qual os militares não querem falar. Seja um acidente, um resgate ou algo estranho, a cidade nunca mais foi a mesma. Hoje, há até uma estátua na cidade em forma de disco voador, bem em uma rotatória. Como se dissesse, nós vimos, nós lembramos, mesmo que ninguém mais acredite. Eles caminharam no espaço, orbitaram a Terra e contemplaram o vazio por mais tempo do que a maioria de nós jamais fará. E, no entanto, alguns dos testemunhos mais intrigantes sobre OVNIs não vieram de civis, mas de astronautas. Não são rumores, são declarações públicas, entrevistas e até transcrições de missões de homens que estiveram nos confins do espaço. O ex-astronauta da NASA, Gordon Cooper, um dos 7 Mercúrio originais, falou abertamente sobre ter visto uma nave em forma de disco pousando na base aérea de Edwards na década de 1950. Ele enviou um relatório ao Pentágono. Suas filmagens, nunca mais vistas. Décadas depois, Edgar Mitchell, da Apollo 14, foi ainda mais longe. Ele não disse apenas que os OVNIs eram reais. Ele alegou que oficiais de alto escalão sabiam disso, que algumas naves não eram da Terra. Mitchell havia caminhado na Lua. Ele conhecia os protocolos. E, no entanto, ele tinha certeza de que não estávamos sozinhos. Há também momentos estranhos das próprias missões espaciais. Durante a Gemini 7, os astronautas relataram ter visto bugs, um termo usado por pilotos militares para objetos desconhecidos. Nas gravações da missão Apollo, certas palavras-código eram usadas quando algo inexplicável aparecia fora da nave. Mesmo na Estação Espacial Internacional, transmissões ao vivo mostraram objetos metálicos cruzando a escuridão, logo além da atmosfera terrestre. A NASA geralmente culpa os detritos, mas nem todos estão convencidos. E então temos James McDivitt. Durante a Gemini 4, ele viu o que descreveu como um objeto cilíndrico branco, com braços estendidos, enquanto orbitava a Terra. Ele tirou uma foto. A NASA a publicou, mas disse que eram apenas reflexos. Só que McDivitt não concordou. Ele sabia como era a luz do Sol em órbita. Isso era diferente. A maioria dos astronautas é cautelosa. Eles são treinados para não especular. Mas quando homens que viajaram para o espaço dizem que algo estranho está lá fora, as pessoas ouvem. Não porque querem acreditar, mas porque essas são pessoas que viram a Terra de cima e avistaram algo diferente no escuro. Era apenas um quadro, uma imagem estática retirada de uma filmagem de drone durante uma missão de reconhecimento de rotina sobre Mosul, Iraque. Mas o que ela mostrou mudou o tom da conversa sobre OVNIs novamente, pairando silenciosamente no céu. Um objeto metálico perfeitamente esférico, mais tarde apelidado de Orbe de Mosul. Não era um clipe borrado de celular, era uma filmagem de nível militar do Zilaria, capturada em plena luz do dia por um operador de drone. A esfera não tinha asas, nem rotores, nem assinatura térmica. Não caiu, não planejou, flutuou e, de repente, desapareceu. A imagem vazou e foi confirmada pelo jornalista investigativo Jeremy Corbell, que trabalhou em estreita colaboração com ex-militares e membros da inteligência. O Pentágono não negou sua autenticidade. Eles apenas não a explicaram, o que está se tornando um padrão. A análise do objeto não mostrou nenhum sistema de propulsão óbvio. Não era um balão, muito simétrico, muito sólido. Não foi uma falha de pássaro, míssil ou câmera. O orbe tinha massa, sombra, presença. Alguns insiders alegaram que fazia parte de um padrão maior de orbes metálicos, vistos perto de zonas de combate ao redor do mundo. E se isso for verdade, a pergunta é, por que lá? As agências de inteligência dos Isfaniwa se referem a esses tipos de objetos como UAPs, fenômenos anômalos não identificados. É um termo estéril, mas mascara a realidade. Eles não sabem com o que estão lidando. E se esses orbes estão aparecendo perto de pontos de acesso militares, isso sugere que alguém
ou algo, está observando, de perto. O orbe de Mosul não foi dramático. Sem abduções, sem lasers. Apenas um objeto impossível, flutuando calmamente em espaço aéreo restrito, em uma zona de guerra. Às vezes, os momentos mais silenciosos são os mais barulhentos. Tudo começou com uma varredura meteorológica de rotina, mas o que apareceu no radar naquele dia sobre Washington, D.C. não foi uma tempestade, era outra coisa. Algo com o formato de uma estrela de 5 pontas perfeita, parada e pulsante. Os meteorologistas pensaram que fosse uma falha, mas o objeto permaneceu. Por mais de 1 hora, capturas de tela começaram a aparecer online. Pontos de radar verdes brilhantes, no formato inconfundível de uma estrela, diretamente sobre os EUAPA. Capital. Observadores amadores do clima, especialistas em tráfego aéreo e fóruns de conspiração se animaram. As teorias variavam de enxames de drones a experimentos atmosféricos, mas ninguém conseguia explicar a geometria. Os retornos de radar não produzem formas nítidas como essas, a menos que algo físico os cause. O objeto não apareceu no radar de aeronaves civis. Pilotos comerciais que sobrevoavam a região naquele dia não relataram nada de anormal, visualmente. Mas a comunidade meteorológica ficou perplexa. Dados de satélite cruzados com balões meteorológicos não mostraram atividade naquela coluna de área exata. As agências oficiais não disseram muita coisa. Uma fonte anônima dentro da FAA teria dito a um jornalista: "Nunca vimos um retorno como esse." Alguns especularam que poderia ter sido interferência eletrônica, exceto que isso teria afetado vários sistemas. Não afetou. Na densa floresta entre 2 bases da OTAN, em Suffolk, Inglaterra, algo extraordinário aconteceu. Era final de dezembro, frio e escuro, quando militares alocados na base aérea de Woodbridge avistaram luzes estranhas descendo em direção à floresta Rendlesham, ali perto. Pensando que pudesse ser uma aeronave abatida, eles foram investigar. O que encontraram tem assombrado os homens envolvidos desde então. O sargento Jim Peniston foi um dos primeiros a chegar. Mais tarde, ele descreveu uma nave metálica, com símbolos estranhos gravados em sua superfície, como hieróglifos, mas não de nenhuma língua conhecida. Ele afirma ter tocado o objeto e recebido algo como um download de código binário em sua mente. A nave então se elevou silenciosamente no ar e desapareceu. Na noite seguinte, as luzes retornaram. Desta vez, o subcomandante da base, Charles Halt, levou uma equipe com um gravador. Sua voz, calma, mas claramente trêmula, foi captada enquanto viam raios de luz descendo em direção à mata e o que parecia ser um objeto brilhante, serpenteando entre as árvores. O memorando oficial da Força Aérea dos UAPs, que ele escreveu posteriormente, foi divulgado ao público. Ele o chamou de avistamento de OVNI, com marcas encontradas no solo onde se acreditava que a nave havia pousado. Militares britânicos e americanos tentaram ocultar o incidente, chamando-o de feixes de farol ou meteoros mal identificados. Mas muitos oficiais de alta patente registraram a ocorrência. Muitos vestígios físicos foram deixados para trás. E a fita, ainda disponível hoje, prova que algo estava naquela mata naquela noite. Algo que o mundo não deveria ver. No nordeste de Utah, encontra-se uma propriedade extensa, que foi considerada o lugar mais estranho dos Estados Unidos. Gado desaparece sem deixar rastros. Orbes brilhantes flutuam silenciosamente sobre a paisagem. Sombras aparecem no céu e depois desaparecem, como se dobrassem em outra camada de realidade. Os moradores locais a chamam de Skinwalker Ranch. Antigamente propriedade de uma família aterrorizada pelos fenômenos, a fazenda foi posteriormente comprada por um bilionário reservado que trouxe cientistas e equipamentos de vigilância. Eles não ficaram decepcionados. Câmeras registraram objetos voando pelo ar, distorções em campos magnéticos e até breves aparições de figuras humanoides perto da linha do cume. O que torna o Skinwalker Ranch tão perturbador é que ele não segue as regras. Em um momento são luzes no céu, no próximo é atividade poltergeist dentro de um trailer trancado. Uma vaca pode estar pastando em um minuto e desaparecer no outro, sem sangue ou rastros e sem predadores. Pesquisadores afirmam que o próprio tempo parece se esticar e se distorcer em certas áreas. Equipamentos morrem sem explicação. Baterias se esgotam instantaneamente. O governo do Cesareo até se envolveu, por meio de um programa secreto chamado AWSAP. Cientistas foram enviados ao rancho para estudá-lo. Alguns deles partiram cedo. Eles não falavam sobre o que viam. Os céticos chamam isso de exagero. Mas algo no rancho desafia a classificação fácil. Se alienígenas existem, eles podem não estar viajando aqui em naves. Eles podem já estar aqui, aninhados entre dimensões, espiando por rachaduras em nossa realidade. O rancho Skinwalker pode ser uma dessas rachaduras. Era uma noite tranquila de agosto de 1979, quando o delegado do condado de Marshall, Val Johnson, patrulhava estradas rurais em Minnesota. Então, do nada, ele viu uma luz branca brilhante pairando sobre a estrada. Em segundos, ela correu em sua direção. O para-brisa explodiu em luz, e então tudo escureceu. Quando Johnson acordou, 39 minutos haviam se passado. Seu carro estava em uma vala. O para-brisa estava estilhaçado, o capô amassado e a antena do teto estava dobrada para trás, em um ângulo de 90 graus. O relógio do painel e seu relógio de pulso pararam, exatamente no momento em que ele perdeu a consciência.
Johnson estava abalado, com queimaduras ao redor dos olhos, semelhantes à exposição a um flash. Ele passou por várias avaliações médicas e psicológicas. Todas confirmaram que ele estava são e ferido por algo real. Quando os investigadores examinaram a viatura, encontraram danos que não faziam sentido. Nenhuma transferência de tinta, nenhuma marca de impacto de outro veículo. O vidro não estava estilhaçado como em uma colisão. Era como se o para-brisa tivesse sido atingido por uma força invisível. O caso virou manchete e foi investigado por autoridades locais e federais. Nenhuma explicação jamais surgiu. Val Johnson nunca tentou monetizar o incidente. Ele só queria saber o que o atingiu. Continua sendo um dos encontros mais convincentes da polícia com um OVNI, completo com evidências físicas, ferimentos comprovados e um policial veterano que nunca mudou sua versão. Muito antes de satélites e smartphones, antes de telescópios e lentes telescópicas, civilizações antigas já esculpiam estranhas figuras em pedra. Nos templos de Palenque, no México, e Ábidos, no Egito, essas esculturas provocaram debates intermináveis. Seriam símbolos religiosos, expressões artísticas, ou algo muito mais difícil de explicar? Em Palenque, a famosa tampa do sarcófago do rei Pacal mostra o que parece ser um homem sentado dentro de um dispositivo mecânico. Suas mãos manipulando alavancas, seus pés em pedais, chamas ou fumaça emergindo de trás. Para os teóricos dos antigos astronautas, parece estranhamente um piloto em uma nave espacial. Arqueólogos tradicionais dizem que é uma representação simbólica da jornada de Pacal para a vida após a morte, mas a semelhança é difícil de ignorar. Depois há Ábidos. Nas profundezas de um templo egípcio, há esculturas que parecem mostrar um helicóptero, um veículo semelhante a um tanque e algo semelhante a uma aeronave futurista. Estudiosos tradicionais argumentam que é um caso de excesso de escultura, onde hieróglifos foram alterados ao longo dos séculos, criando acidentalmente formas modernas. Talvez, mas os contornos são chocantemente precisos. E se os povos antigos não estivessem apenas sonhando? E se eles vissem algo no céu, que moldou seus mitos, seus deuses e sua arquitetura? Essas esculturas não são provas, mas são perguntas esculpidas em pedra. Perguntas que, milhares de anos depois, ainda estamos tentando responder. Era apenas um número na tela, mas esse número abalou o mundo científico. Em uma noite quente em Ohio, em 1977, o astrônomo Jerry Ehman estava examinando os céus com o radiotelescópio Big Ear, quando notou um pico repentino e forte no sinal. Durou precisamente 72 segundos, e depois desapareceu. O fluxo de dados foi rotulado como 6IQI dito a 5, uma sequência que representa sua intensidade. Com caneta vermelha, Ehman circulou o sinal e escreveu uma única palavra na margem: Uau! O sinal vinha da direção da constelação de Sagitário. Era de banda estreita, exatamente o tipo de frequência que os cientistas acreditavam que seria usada por civilizações inteligentes, tentando se comunicar através das estrelas. Não era estática natural, não era interferência causada pelo homem. E nos quase 50 anos desde então, nada parecido jamais foi registrado novamente. Surgiram teorias. Alguns especularam que seria o reflexo de um satélite, ou mesmo de um cometa. Mas nenhuma delas explicou completamente a intensidade, a clareza e a faixa de frequência. A NASA nunca confirmou ou negou o interesse. E apesar dos repetidos esforços para replicar as condições e identificar a fonte, o sinal permanece incomparável. Seria um farol, uma transmissão, um erro, ou talvez apenas alguém, ou algo, dizendo olá uma vez e nunca mais? O sinal, uau! Ainda se destaca como o melhor candidato para uma transmissão intencional e não humana já recebida, e nunca foi decodificado. Durante décadas, pilotos militares sussurraram sobre coisas estranhas no céu. Então, de repente, os sussurros viraram manchetes. Em um movimento histórico, o Pentágono divulgou oficialmente 3 vídeos da Marinha mostrando fenômenos aéreos não identificados capturados por câmeras de caças. Os nomes desses clipes, FLIR, Gimbal e Go Fast, tornaram-se lendas desde então. Em cada vídeo, os pilotos são ouvidos reagindo em tempo real. Olha só aquilo, grita um deles. Está girando. Não são apenas luzes estranhas, são objetos travados no radar, movendo-se contra ventos com força de furacão, acelerando instantaneamente sem propulsão. A filmagem foi feita por aviadores altamente treinados, usando sistemas de mira de última geração. Não são vídeos de pegadinhas ou reflexos de lente. De acordo com briefings vazados, os militares têm centenas desses encontros registrados. Quando pressionados, os oficiais do Pentágono não deram respostas claras. Simplesmente disseram, não identificado. E se os militares do Sputnik-Sonepio, um dos mais avançados do mundo, não conseguem identificar essas coisas, quem consegue?
Antes do radar, antes dos jatos, antes mesmo da fotografia, havia o Utsurubuni. A história remonta a 1803, quando pescadores japoneses avistaram uma estranha embarcação. Tinha o formato de um prato arredondado, metálico e coberto por painéis semelhantes a vidro. Dentro sentava-se uma mulher pálida de cabelos ruivos. Ela não falava japonês, não se assemelhava a nenhuma cultura conhecida. Desenhos da época retratam uma cúpula perfeitamente simétrica. A mulher usava roupas desconhecidas. Símbolos foram encontrados gravados no interior da embarcação, diferentes de qualquer sistema de escrita conhecido. Por fim, temendo má sorte ou influência estrangeira, os aldeões devolveram a embarcação e seu ocupante ao mar. O fascinante é a semelhança entre essa história secular e os relatos modernos de OVNIs. Embarcações metálicas, tecnologia desconhecida, seres humanoides. O Utsurubuni nos lembra que o mistério pode ser muito mais antigo do que pensávamos. Aconteceu às margens tranquilas do rio Pascagoula, no Mississippi. A data era 11 de outubro de 1973. Charles Hickson e Calvin Parker tinham acabado de pescar quando uma estranha luz azul iluminou a costa. Pairando silenciosamente sobre a água, havia uma embarcação diferente de tudo o que já tinham visto. Oval, metálica e completamente imóvel. Ambos descreveram 3 criaturas flutuando da embarcação. Altas, robóticas e sobrenaturais. A pele deles era cinzenta e enrugada. Os seres não andavam. Eles deslizavam. Os homens foram içados, incapazes de gritar ou se mover, para dentro da nave. Lá dentro foram separados. Calvin se lembrou de um dispositivo examinando seu corpo, como um olho mecânico pairando sobre ele. Momentos depois, estavam de volta à margem do rio. Desorientados, trêmulos e apavorados. Dirigiram direto para a delegacia. Os policiais estavam céticos, então deixaram os 2 homens sozinhos em uma sala com um gravador escondido. O que eles capturaram não foi uma farsa ou uma história ensaiada. Foi pânico puro. A fita revela Hickson e Parker sussurrando um para o outro. Mas nenhuma dessas coisas deixa marcas de queimadura no chão. Nenhuma explica o colapso emocional de 2 homens adultos. Se você acha que a ideia de alienígenas visitando a Terra é algo que só existe em filmes como A Chegada ou Homens de Preto, pense novamente. Milhares de anos antes dos discos voadores chegarem às manchetes, os antigos sumérios que viviam no que hoje é o Iraque já criavam imagens assustadoramente familiares. Entre seus artefatos mais curiosos estão pequenas estátuas, esculpidas com detalhes impressionantes, que parecem representar seres com olhos grandes e oblíquos, cabeças alongadas e corpos magros, quase frágeis. Parece familiar? Elas se parecem quase exatamente com os cinzas que aparecem repetidamente em relatos modernos de OVNIs. Essas estatuetas também não são aleatórias. Foram encontradas enterradas com cuidado, sugerindo que desempenhavam algum papel sagrado ou vital na sociedade suméria. Alguns estudiosos sugerem que representavam deuses, mas as estranhas feições simplesmente não correspondem a nenhuma forma humana conhecida, o que é ainda mais assustador. Alguns dos registros escritos mais antigos que possuímos, as tábuas cuneiformes da Suméria, descrevem seres poderosos, chamados Anunnaki, que teriam descido dos céus para influenciar a humanidade. Alguns teóricos da conspiração argumentam que esses não eram deuses no sentido mitológico, mas sim visitantes de outro planeta. Segundo essas teorias, os Anunnaki não surgiram simplesmente. Eles projetaram partes da civilização humana primitiva, ensinando agricultura, arquitetura e direito. Essa ideia pode parecer absurda, mas a estranha precisão e os temas avançados encontrados na cultura suméria intrigam historiadores há décadas. Como uma civilização há mais de 6.000 anos saltou da agricultura primitiva para cidades complexas com sistemas de esgoto e conhecimento astronômico? É uma pergunta que ainda não tem uma resposta clara. Será que o contato com algo ou alguém que não é deste mundo lhes deu esse impulso? A cidade desértica de Socorro, Novo México, não é o primeiro lugar onde se esperaria que algo extraordinário acontecesse. Mas em 1964, tornou-se um dos locais mais famosos para um contato imediato de segundo grau. Lonnie Zamora, um policial local, perseguia um carro em alta velocidade quando viu um clarão no céu. Ele saiu da rodovia e seguiu o brilho até uma ravina rochosa, onde tropeçou em algo saído diretamente da ficção científica. À sua frente, havia uma nave metálica em forma de ovo, apoiada sobre pernas, com 2 pequenas figuras próximas, vestidas em trajes brancos. Antes que ele pudesse se aproximar, a nave decolou silenciosamente e desapareceu no céu. O que faz o avistamento de Zamora se destacar não é apenas sua reputação. Ele era conhecido como um policial sério e sensato, mas também as evidências físicas deixadas para trás. Os investigadores encontraram arbustos queimados, pedras esmagadas e marcas de pouso exatamente onde Zamora descreveu. Mesmo os investigadores do governo não conseguiram descartar facilmente. Algumas autoridades tentaram descartá-lo como uma farsa ou um projeto militar secreto, mas nenhuma dessas explicações realmente se encaixava.
explicava. Os padrões de queimadura e as impressões não eram consistentes com nenhuma aeronave conhecida da época. O incidente de socorro ainda está no topo da lista de casos inexplicáveis do projeto Livro Azul. Isso faz você se perguntar se seres de algum outro lugar realmente estão visitando a Terra. Às vezes, eles podem não aparecer apenas no céu. Eles podem pousar bem na nossa frente. E falando de coisas que não são destinadas aos olhos do público, poucas partes das chamadas filmagens vazadas despertaram a imaginação tanto quanto o próximo caso. Algumas cenas são tão estranhas que ficam na memória mesmo depois de desligar a tela. A filmagem de Victor é uma delas. No final da década de 1990, uma figura obscura, conhecida apenas como Victor, alegou ter contrabandeado uma fita para fora da Área 51, a base militar mais secreta dos Estados Unidos. O vídeo granulado mostrava o que parecia ser um interrogatório de um alienígena de verdade. Corpo magro, cabeça enorme, olhos escuros amendoados, sentado atrás de uma divisória de vidro sob luz fraca. O que torna o vídeo ainda mais perturbador é o comportamento do alienígena. Ele se contrai, ofega e parece visivelmente angustiado, quase como se estivesse lutando para respirar. Enquanto isso, vozes humanas fora da tela podem ser ouvidas dando comandos e solicitando intervenção médica. Muitos pesquisadores tentaram desmascarar a filmagem, chamando-a de farsa, uma marionete, um efeito especial inteligente, mas ninguém provou definitivamente de onde veio ou como foi feita. Victor alegou que o ser foi capturado durante um encontro em um local de acidente classificado. Seja isso verdade ou não, a fita tem uma autenticidade assustadora que o terror de Hollywood não consegue reproduzir. Mesmo hoje, é difícil assistir sem sentir como se estivesse espiando algo que nunca deveria ter visto. Se isso era falso, porque ninguém o recriou de forma convincente nas décadas seguintes? E se for real, levanta uma questão muito maior. Há quanto tempo escondemos o contato com seres do além? Em 1975, as florestas do Arizona se tornaram o cenário de um dos encontros alienígenas mais controversos e, honestamente, assustadores já relatados. Travis Walton, um madeireiro que trabalhava perto de Snowflake, e sua equipe tinham acabado de terminar um longo dia cortando árvores. Enquanto dirigiam para casa em seu caminhão, avistaram um brilho estranho à frente. Não era um incêndio florestal, nem faróis. Era algo pairando silenciosamente sobre a clareira. Travis, curioso e destemido, saiu para observar mais de perto. Antes que os outros pudessem reagir, um feixe de luz azul esverdeada saiu da nave, levantando Travis do chão e jogando-o para trás. Aterrorizados, seus colegas de trabalho fugiram. Quando retornaram minutos depois, Travis havia sumido. Seguiu-se uma busca intensa, mas não havia sinal dele. Então, após 5 longos dias, Travis reapareceu em um posto de gasolina, desorientado e sem nenhuma lembrança da hora perdida. Lentamente, por meio de regressão hipnótica, fragmentos de sua experiência emergiram. Pequenos seres, luzes brilhantes, salas frias e metálicas. Os céticos tentaram atribuir o evento a alucinações ou a uma farsa elaborada, mas múltiplos testes de detector de mentiras e depoimentos consistentes de toda a equipe mantiveram este caso em evidência. Mesmo décadas depois, ninguém explicou completamente o que aconteceu com Travis. Sua história foi posteriormente adaptada para o filme Fogo no Céu, mas o relato real é muito mais perturbador do que Hollywood jamais captou. Se Travis estiver dizendo a verdade, isso sugere que os sequestros não são aleatórios. Eles podem ser parte de um plano maior que mal compreendemos. E embora a história de Travis tenha abalado uma pequena cidade, outro encontro assustador já havia ocorrido décadas antes, desta vez perto das águas do estado de Washington. Muito antes das manchetes de Roswell aparecerem nos jornais, o incidente da Ilha Maury marcou discretamente o que poderia ser o primeiro acidente de OVNI registrado na história dos Estados Unidos. Em junho de 1947, Harold Dahl estava em Puget Sound, perto da Ilha Maury, quando avistou 6 objetos gigantes, em forma de rosquinha, pairando sobre sua cabeça. De repente, uma das naves pareceu apresentar defeito, lançando detritos derretidos na água e sobre o barco de Dahl, ferindo seu filho e matando seu cachorro. Dahl relatou o evento ao seu supervisor, e logo depois, 2 homens sombrios em ternos escuros o visitaram. Avisaram-no para não falar sobre o que vira. Um exemplo inicial, assustador, do que mais tarde ficou conhecido como os Homens de Preto. Céticos tentaram pintar o incidente como uma farsa, mas vários documentos do FBI confirmam que o caso foi levado a sério o suficiente para justificar uma investigação completa. Os fragmentos derretidos eram reais, e as descrições que Dahl deu das naves correspondiam ao que outros alegariam ter visto apenas algumas semanas depois, no agora famoso avistamento de Kenneth Arnold. A Ilha Maury é frequentemente ignorada por ter ocorrido muito perto da explosão midiática de Roswell, mas seus detalhes são igualmente convincentes, se não mais. Se esses objetos fossem realmente extraterrestres, isso significa que autoridades governamentais já sabiam da existência deles antes mesmo de o termo disco voador entrar no vocabulário público. O que exatamente caiu no estreito naquele dia permanece sem resposta, mas a ameaça que se seguiu, silenciosa, sombria e intimidadora, sugere que alguém queria enterrar a verdade rapidamente. Nem todo visitante, porém, cai e se queima. Alguns simplesmente passam, quase como um sussurro através do cosmos.
Isso nos leva a um viajante diferente de tudo que a humanidade já viu. Nas profundezas de um sótão empoeirado no México, um crânio estranho foi encontrado que desencadearia décadas de mistério, teorias e manchetes. Não parecia humano, pelo menos não totalmente. O crânio tinha um volume craniano muito além do alcance de qualquer humano conhecido. As órbitas oculares eram rasas e de formato estranho. A parte de trás do crânio curvava-se de uma forma que desafiava a estrutura óssea natural, e não havia cavidades sinusais. Alguns alegaram que era uma criança deformada. Outros tinham certeza de que era algo muito mais sobrenatural. Eles o chamaram de crânio Starchild. O que o fez se destacar não foi apenas seu formato, foi como o próprio osso foi estruturado. Era anormalmente fino, mas incrivelmente forte. Os pesquisadores notaram fibras dentro da matriz óssea, algo nunca visto em ossos humanos ou animais antes. E então havia o DNA. Alguns especialistas disseram que o DNA estava muito degradado. Outros acreditavam que era porque não se originou da Terra. Ao longo dos anos, o crânio Starchild se tornou a pedra angular de antigas teorias alienígenas. Alguns pesquisadores apontaram que o volume craniano do crânio era de 1.600 centímetros cúbicos, mais de 200 a mais do que o de um adulto médio. Isso sugeriria um cérebro grande demais para qualquer ser humano normal. Poderia pertencer a um ser híbrido, uma mistura entre um humano e algo extraterrestre. Os críticos, é claro, correram para rotulá-lo como uma mutação, um distúrbio do desenvolvimento, ou mesmo uma farsa. Mas nenhum deles conseguiu explicar completamente todas as anomalias em uma conclusão clara. Hoje, o crânio ainda existe, armazenado, mas não esquecido. É um daqueles artefatos raros que desafiam respostas fáceis. Não religioso, não cultural, não puramente científico, apenas misterioso. Alguns dizem que prova que fomos visitados. Outros acreditam que sugere uma espécie perdida no tempo. Mas uma coisa é certa, não se parece com nada que estamos acostumados a ver neste planeta. Em uma parte remota de Utah, fica o Skinwalker Ranch, marco zero de alguns dos avistamentos mais estranhos já registrados nos Estados Unidos. Por décadas, esse pedaço de terra tem sido infestado de estranheza. Estamos falando de humanoides de olhos brilhantes, figuras negras altas que andam eretas como humanos, mas desaparecem no ar, e criaturas que parecem lobos, mas não reagem a balas ou dor. E aqui está o problema. Parte disso foi capturado por câmeras infravermelhas, monitoradas por ex-contratados do governo e registradas em relatórios oficiais. Essas não são apenas histórias. São encontros documentados com seres que não seguem nenhuma regra conhecida da biologia. Testemunhas oculares afirmam que as criaturas aparecem do nada, passam por portais ou brilham sob imagens térmicas, enquanto tudo ao redor delas permanece frio. A propriedade já foi vigiada por um projeto financiado pelo Pentágono que investigava entidades não humanas. Isso não é conspiração, isso é desclassificado. São criptídeos? Ou estamos olhando para algo totalmente diferente? Algo que não seja deste mundo, ou talvez nem desta dimensão? Você esperaria algo assim no folclore, mas a sereia de Fiji realmente existiu e foi exibida. Não era apenas ossos e fios, tinha textura, pele, estrutura muscular. Este híbrido perturbador tinha o tronco de um pequeno primata, fundido perfeitamente com a cauda de um peixe. Foi exibido publicamente nos anos 1800, e as pessoas pagaram para ver o que pensavam ser um mito se tornar realidade. Os cientistas finalmente o examinaram, esperando uma farsa, mas saíram com mais perguntas. As costuras estavam muito limpas, a anatomia quase funcional. Como duas espécies não relacionadas se combinaram dessa forma? E por que espécimes semelhantes estavam surgindo em outros países, com nomes diferentes? Alguns pesquisadores sugeriram que não era uma farsa, mas sim uma espécie desconhecida preservada das profundezas. E se essas coisas não fossem feitas pelo homem, mas descobertas? Criaturas que vivem em fossos oceânicos que nunca exploramos, arrastadas acidentalmente e vendidas como monstros de circo. Não é apenas assustador, sugere uma biologia oculta que nunca classificamos. Tem apenas 15 centímetros de altura, mas este pequeno esqueleto do deserto do Atacama, no Chile, é uma das descobertas mais perturbadoras já feitas. À primeira vista parece falso, um brinquedo talvez, mas sob raios X e tomografias, é um osso real, com uma estrutura de crânio, muito além de qualquer coisa humana. Tem 10 costelas, em vez de 12. Sua cabeça tem o formato de um triângulo, e suas órbitas oculares são enormes. Cientistas confirmaram que ele já esteve vivo. O corpo tinha pulmões, ossos e tecido. Como qualquer organismo, testes de DNA revelaram alguns marcadores humanos, mas também mutações tão extremas que não podiam ser explicadas por nenhuma doença conhecida. Pesquisadores tentaram jogar pelo seguro, chamando-o de uma criança com doença óssea, mas o esqueleto mostra sinais de alguém que viveu de 6 a 8 anos, não de um recém-nascido. Isso por si só destruiu as expectativas. Então, o que é? Um mutante? Um híbrido? Ou algo mais antigo? Algo que andou aqui uma vez e deixou seus restos para trás? Alguns moradores dizem que veio do céu. Essa parte não pode ser provada, mas o que pode ser provado é que esse ser já viveu e ainda não se encaixa em nenhum ramo conhecido da árvore genealógica humana.
Na década de 1880, em um túmulo perto de Sayre, Pensilvânia, um grupo de cientistas supostamente descobriu algo para o qual não estavam preparados: esqueletos humanos com mais de 2,1 metros de altura, com saliências ósseas acima das sobrancelhas que pareciam exatamente chifres. A princípio, parecia uma grande história, mas não eram apenas rumores. As primeiras fotografias dos crânios existiam, e os jornais locais da época cobriram a descoberta. Os ossos foram enviados para um museu na Filadélfia, e então desapareceram sem deixar vestígios. Nenhum acompanhamento oficial, nenhum estudo, nada. A história ficou em silêncio, mas o mistério só cresceu. Anatomicamente, não há população humana conhecida com tais características. Crânios com chifres não se encaixam no registro fóssil. E ainda assim, vários pesquisadores alegaram que os seguravam em suas mãos. Alguns especulam que esses seres eram líderes rituais, ou uma raça desconhecida, exterminada pelos primeiros colonizadores. Outros acreditam que eles não eram humanos. O que quer que fossem, a evidência não desapareceu por conta própria. Algo, ou alguém, garantiu que isso nunca mais fosse estudado. Este não vive apenas na lenda. Ele foi capturado, fotografado e examinado. Em 2007, uma criatura estranha teria sido presa viva em uma fazenda em Metepec, México. Ela tinha uma forma humanoide, pele sem pelos, enormes olhos negros e membros finos com dedos em garras. Era pequena, mas o nível de detalhes em sua estrutura deixou os cientistas perplexos. Ao contrário da maioria dos casos, esta criatura foi preservada e submetida a análises laboratoriais. Raios-X revelaram um esqueleto complexo, com órgãos internos e densidade óssea, que não correspondiam a nenhum animal conhecido. Amostras de DNA foram coletadas, mas os resultados foram confusos. Alguns fios correspondiam a espécies conhecidas, mas outros não correspondiam a nada. A história ficou mais estranha quando o homem que supostamente capturou a criatura morreu logo depois em um incêndio suspeito. Alguns disseram que foi coincidência. Outros acreditam que o incidente foi silenciado, mas as fotos permanecem claras, detalhadas e perturbadoras. Se isso não era da Terra, significa que algo mais está caminhando entre nós, ou pelo menos caindo de vez em quando, deixando rastros que não deveríamos encontrar. Bem abaixo da superfície de Malta fica o Hal Saflieni Hippogéon, um antigo templo subterrâneo esculpido diretamente em calcário há mais de 5.000 anos. Mas o que torna este lugar lendário não é apenas a arquitetura, é o que foi encontrado lá dentro. Durante escavações no início dos anos 1900, pesquisadores descobriram um conjunto de crânios com características bizarras: crânios alongados, órbitas oculares enormes e mandíbulas de formato anormal. Pelo menos 7 deles eram tão diferentes da norma humana que os cientistas questionaram se eles poderiam ser classificados como Homo sapiens. Fotos dos crânios ainda existem, e alguns já foram exibidos no Museu Nacional de Arqueologia, em Valletta, até que foram silenciosamente removidos sem explicação. Além do mais, o Hippogéon é conhecido por sua câmara oracular, onde certas frequências criam estranhos efeitos auditivos. Alguns afirmam que a câmara foi projetada para alterar a consciência humana ou se comunicar com outra coisa. Esses crânios alongados poderiam ser de uma espécie humana perdida? Ou eram visitantes, homenageados e enterrados sob a terra em um dos templos mais antigos da história? No início da década de 1950, uma criatura desconhecida apareceu nas praias da ilha Canvey, na costa da Inglaterra. Não demorou muito para que as autoridades percebessem que este não era um animal marinho comum. A criatura tinha pele avermelhada e coriácea, olhos salientes e 2 pernas grossas com pés semelhantes a cascos, sem barbatanas, sem guelras. E ao contrário da maioria das criaturas marinhas, tinha pulmões. Outro corpo apareceu em 1954, parecendo quase idêntico. No entanto, nenhuma espécie marinha conhecida correspondia à anatomia. As autoridades britânicas documentaram o incidente e tiraram fotos, mas nenhuma explicação formal se seguiu. Os restos mortais teriam sido enviados para análise, e então... nada. As teorias começaram a girar. Alguns disseram que era um peixe pescador mutante. Outros achavam que era um experimento militar secreto que deu errado. Mas a verdadeira questão é, o que ele estava fazendo em terra? Uma criatura marinha com pernas e cascos, construída para andar em vez de nadar? Se não foi uma farsa, e nada confiável jamais provou que foi, então ficamos com uma possibilidade assustadora. Algumas das coisas que vivem no oceano não foram feitas para ficar lá para sempre. Em abril de 1977, o barco de pesca japonês Zuiyu Maru estava navegando perto da Nova Zelândia, quando suas redes puxaram algo realmente bizarro, uma criatura enorme, em decomposição que chocou toda a tripulação. Ele media mais de 9 metros de comprimento, tinha 4 grandes nadadeiras, semelhantes a remos, um pescoço longo de mais de 1,5 metros e uma cabeça pequena e de formato estranho. A carcaça não se parecia com nenhum peixe, mamífero ou tubarão conhecido. Na verdade, parecia perturbadoramente semelhante a um plesiosauro, um réptil aquático que se acredita ter sido extinto há cerca de 65 milhões de anos. A tripulação tirou várias fotografias de alta resolução, esboços e até amostras do tecido antes de liberar a massa fedorenta de volta ao oceano para salvar sua captura da contaminação. Quando as fotos chegaram ao Japão, a mídia explodiu com manchetes como "Novo dinossauro encontrado",
e monstro marinho descoberto. Cientistas das universidades de Tóquio e Yokohama examinaram as amostras de tecido e encontraram fibras de colágeno incomuns que não combinavam com a vida marinha comum. Alguns céticos argumentaram que era um tubarão frágil em decomposição, mas essa explicação não levou em conta o pescoço longo e a falta de barbatana dorsal. Outros notaram que os tubarões frágil não têm estruturas vertebrais que correspondem ao que a tripulação descreveu. Isso não era apenas uma curiosidade, era uma evidência física de algo desconhecido, algo antigo. Se essa criatura não estava no registro fóssil, então ela poderia ser parte de um vivo, um verdadeiro dragão marinho, brevemente trazido à luz, então perdido de volta às profundezas. Em abril de 1977, uma série de avistamentos tarde da noite na tranquila cidade de Dover, Massachusetts, lançou um dos relatos de criaturas mais estranhas da história americana. Em um período de apenas 2 dias, vários adolescentes alegaram ter visto um humanoide pálido e sem pelos rastejando ao longo de muros de pedra e estradas arborizadas. Sua pele foi descrita como cor de pêssego e elástica, com uma cabeça bulbosa e grande e enormes olhos laranja brilhantes. A criatura tinha apenas cerca de 1 a 1,2 metros de altura, com membros finos e sem orelhas, nariz ou boca visíveis. O que tornou esses relatos diferentes das lendas urbanas típicas foi o quão consistentes as testemunhas eram. Nenhuma delas se conhecia, mas suas descrições combinavam perfeitamente. A polícia levou os relatos a sério o suficiente para documentá-los, e os esboços originais das testemunhas oculares ainda existem hoje. Especialistas descartaram animais como potros, macacos ou animais de estimação fugitivos. A criatura não se movia como nada nativo da Nova Inglaterra. Não era agressiva, apenas assustadoramente fora do lugar, como se tivesse vagado para a realidade errada. Pesquisadores paranormais conectaram o demônio de Dover a potenciais visitas extraterrestres, apontando para sua semelhança impressionante com o clássico alienígena cinza, frequentemente relatado em relatos de abdução. Se isso for verdade, então o que ele estava fazendo nas florestas de Massachusetts naquela noite de primavera? Alguns sugerem uma entidade exploradora. Outros acham que foi um deslizamento acidental entre dimensões. Seja o que for, o demônio de Dover apareceu, foi visto por testemunhas confiáveis e então desapareceu, deixando para trás apenas perguntas e alguns esboços assustadores. Poucos anos atrás, pesquisadores da vida selvagem instalaram câmeras ativadas por movimento nas profundezas de uma floresta da Alemanha. Eles esperavam veados ou javalis. O que eles capturaram foi outra coisa. Uma foto tirada logo depois das 2 da manhã mostrou vários humanoides pálidos e sem pelos com enormes olhos pretos e corpos magros e ossudos. Eles estavam em pé em uma clareira, de frente para a câmera, quase como se soubessem que estavam sendo observados. Os moradores os chamavam de os observadores. Alguns disseram que pareciam anfíbios, outros juraram que combinavam com criaturas vistas em filmagens de submarinos em alto mar. A filmagem completa desapareceu. Restam apenas alguns quadros vazados, e a equipe que os capturou nunca mais voltou. Desde então, ruídos estranhos ecoam pela floresta à noite, como passos de algo que não deveria estar ali. No final da década de 1960, um misterioso corpo congelado começou a viajar pelos Estados Unidos em uma exposição de trailers estilo carnaval. Envolto em um bloco de gelo e rotulado como Minnesota Iceman, a figura parecia ser uma criatura humanoide peluda, com o rosto esmagado, um olho esbugalhado e membros quebrados congelados no meio do movimento. Tinha cerca de 1,8 metros de comprimento. Era fortemente construído e parecia perturbadoramente real. Os visitantes ficaram atordoados. Alguns pensaram que era um modelo, mas outros, especialmente cientistas que o viram de perto, não tinham tanta certeza. Os criptozoólogos proeminentes examinaram-no em detalhes e publicamente alegaram que era um espécime biológico genuíno. Eles acreditavam que era uma nova espécie, talvez um hominídeo relíquia, possivelmente abatido e preservado. A parte estranha, depois que a atenção aumentou, a exposição foi repentinamente retirada e uma substituição foi trazida. Esta claramente uma réplica. O original nunca mais foi visto. Nenhuma amostra, nenhum vestígio, apenas fotos e relatos de testemunhas oculares. Alguns alegaram que o governo se envolveu. Outros acreditam que foi discretamente comprado e escondido por um colecionador particular. A história parece ficção, mas há fotografias reais, testemunhos reais e cientistas profissionais que registraram dizendo que o que viram já esteve vivo. O Homem de Gelo não era apenas um espetáculo à parte. Pode ter sido nosso único vislumbre de um fóssil vivo, congelado no tempo e escondido atrás da cortina, antes que o mundo pudesse descobrir o que realmente era. Durante a Guerra do Vietnã, os soldados americanos relataram mais do que apenas inimigos na densa selva. Nas terras altas remotas, as tropas alegaram ter encontrado seres eretos, peludos e semelhantes a humanos, observando-os das árvores. Os moradores locais já tinham um nome para essas criaturas, Batutut, descritos como tendo cerca de 1,5 a 1,8 metros de altura, cobertos de pelos avermelhados ou escuros e andando sobre 2 pernas. Os Batutut não tinham igual conhecido no reino animal da região. Eles deixaram para trás pegadas com um arco claramente definido e algumas unidades de patrulha até alegaram ter trocado pedras ou gestos hostis com eles, encontros que foram registrados em relatórios de campo, mas nunca tornados públicos.
Expedições posteriores de cientistas vietnamitas registraram avistamentos semelhantes, com alguns chegando a dizer que observaram as criaturas à distância. Os Batutut nunca foram capturados, mas deixaram para trás galhos quebrados, ninhos estranhos e gravações de áudio de chamados que não correspondiam à vida selvagem conhecida. Os criptozoólogos acreditam que o Batutut pode ser um hominídeo relíquia sobrevivente, algo entre o macaco e o homem primitivo. Se for real, ele reescreveria a linha do tempo da evolução humana no Sudeste Asiático. Seja um fóssil vivo, um desdobramento regional ou algo ainda mais único, o Batutut é um lembrete arrepiante de que, mesmo agora, há seres na floresta que não podemos explicar e possivelmente nunca fomos feitos para encontrar. Em 2006, algo monstruoso apareceu na ilha Sakhalin, no leste da Rússia. Não se parecia com nenhuma criatura marinha conhecida, pelo menos nenhuma que já classificamos. A massa enorme e em decomposição tinha carne acinzentada, o que parecia cabelo grosso ou pelo, uma longa estrutura esquelética e um rosto quase humanoide. Os moradores locais primeiro pensaram que era uma carcaça de baleia, até que cientistas se envolveram e descartaram essa hipótese. Não correspondia a nenhum mamífero marinho, peixe ou réptil conhecido. O corpo era tão grande e não identificável que gerou pânico nas redes sociais, com as pessoas chamando-o de monstro marinho, experimento fracassado ou algo que não deveria existir. Amostras foram coletadas, mas nenhum resultado oficial foi divulgado. A carcaça acabou desaparecendo. Ninguém sabe se foi destruída, enterrada ou silenciosamente levada embora. Biólogos marinhos ofereceram teorias que vão de tubarões frade-decompostos a lulas encalhadas, mas nenhuma delas correspondia ao tamanho, cabelo ou estrutura facial mostrados nas fotos. O que é perturbador é a frequência com que esses globsters, criaturas marinhas enormes e desconhecidas, aparecem e desaparecem sem nenhum acompanhamento. A carcaça de Sakhalin pode ter sido algo do passado distante da Terra, ou algo ainda nadando nas profundezas, longe de onde ousamos olhar. Por mais de 250 anos, as pessoas relataram ter visto uma estranha criatura alada, espreitando em Pine Barrens, Nova Jersey. Com olhos vermelhos brilhantes, asas de couro, um pescoço longo e um grito que arrepia, o diabo de Jersey se tornou parte do folclore local. Mas algo mudou nos anos 2000. As pessoas começaram a alegar que tinham evidências fotográficas. Câmeras de trilha configuradas para monitorar veados e coiotes começaram a captar formas inexplicáveis à noite. Um quadro mostrava uma figura alta, parecida com um pássaro, com pés com garras e asas estendidas, em pé no meio de uma clareira na floresta. Outro mostrava o que parecia ser uma criatura grande e aérea com cauda e membros alongados. Especialistas tentaram descartar as imagens como corujas ou falhas digitais, mas os detalhes em algumas das fotos iam além de sombras e coincidências. Algumas foram até divulgadas ao público, gerando comparações com ilustrações centenárias da criatura. Poderia o diabo de Jersey ser mais do que uma lenda? Uma espécie desconhecida se escondendo à vista de todos, apenas saindo disfarçada na escuridão? Se for real, não seria apenas um animal estranho. Significaria que algo completamente não registrado pela ciência está lá fora, voando além do nosso entendimento, e talvez observando das árvores agora mesmo. Em 2009, um grupo de adolescentes, explorando perto de uma caverna em Cerro Azul, Panamá, tropeçou em algo que parecia ter saído diretamente de uma ficção científica. A princípio, eles pensaram que era um animal sem pelos. Então ele se moveu. A criatura rastejou em direção a eles de quatro, sua pele pálida e elástica brilhando, membros longos demais para seu corpo e sem pelos, garras ou cauda, nada familiar. Em pânico, eles teriam atirado pedras e fugido, retornando mais tarde para encontrá-lo sem vida. Fotos do corpo rapidamente se tornaram virais. Não correspondia a nenhuma espécie conhecida, nem a uma preguiça, macaco ou qualquer coisa nativa do Panamá. O que se destacava era o formato humanoide. Seus membros eram finos e articulados como os nossos. Seu rosto era achatado, com um nariz rebaixado e uma boca estranha, quase humana, mas não exatamente. Biólogos examinaram as fotos e ofereceram teorias, talvez um animal doente ou uma preguiça em decomposição, mas nenhuma das explicações correspondia às características da criatura. Sua pele estava intacta, sua estrutura estava errada. Até hoje, nenhuma resposta oficial foi confirmada. A história desapareceu, mas as fotos permanecem, claras, não editadas e profundamente perturbadoras. Seja uma anomalia genética, uma espécie desconhecida ou algo ainda mais estranho, o humanoide Cerro Azul foi visto, fotografado e depois desapareceu, como se nunca devesse ser encontrado. Em 1960, a costa da Tasmânia foi palco de algo realmente bizarro. Uma carcaça enorme e gorda foi levada para a praia, com cerca de 6,1 metros de comprimento, sem características à primeira vista, até que notaram as estranhas fibras, semelhantes a pelos, cobrindo seu corpo e uma fileira de dentes irregulares e irregulares, dentro do que parecia uma boca em forma de bico. Não era uma baleia, nem nada remotamente próximo. Os moradores locais a apelidaram de globster, um termo usado para matéria orgânica maciça e não identificável que ocasionalmente aparece nas praias do mundo
mundo todo. Mas esta era diferente. Tinha ossos, tinha tecido muscular, tinha dentes. Os cientistas da época examinaram a criatura, mas não conseguiram chegar a uma conclusão clara. A carne não correspondia a nenhum animal marinho conhecido. Alguns disseram que se assemelhava a um tipo desconhecido de mamífero marinho, ou a um antigo predador que acreditávamos extinto, e então desapareceu. Os restos mortais foram removidos, e como muitos globsters antes e depois dela, a criatura da Tasmânia desapareceu no mistério. Mas as fotos sobrevivem, granuladas, mas detalhadas o suficiente para levantar questões que a ciência ainda não consegue responder. Se não foi uma farsa, então algo massivo e carnívoro pode ainda estar escondido nos oceanos do sul, surgindo apenas quando já é tarde demais para estudar. Nas selvas profundas de Papua Nova Guiné, os moradores passaram histórias de uma criatura voadora que eles chamam de Ropen. Descrito como um animal grande, com asas coriáceas, uma cauda longa e um brilho bioluminescente, ele faz parte do folclore tribal há gerações. Mas nas últimas décadas, essas histórias foram apoiadas por avistamentos reais, tanto por moradores quanto por pesquisadores estrangeiros. Alguns exploradores alegaram ter visto a criatura voando sobre as copas das árvores à noite, com envergadura estimada em mais de 4,6 metros. Outros capturaram orbes brilhantes no céu, movendo-se em padrões que nenhum pássaro ou morcego poderia imitar. O Ropen é frequentemente descrito como se parecendo com um pterossauro vivo, um antigo réptil voador que se acredita ter morrido há milhões de anos. Mas os avistamentos continuaram, especialmente ao redor do Monte Bell, Ilha Umboy e regiões vizinhas. Em um caso, um missionário capturou uma foto borrada de uma forma alada enorme, acima da linha das árvores. Os moradores locais dizem que a criatura come peixes, às vezes gado, e faz ninhos em penhascos que nenhum humano ousa escalar. Alguns acreditam que o Ropen é uma espécie remanescente da era dos dinossauros. Outros acham que é algo mais avançado, possivelmente nem mesmo nativo da Terra. Seja o que for, o Ropen se recusa a ser descartado como mito. Ele foi visto, seguido e temido, e pode ainda estar circulando acima, fora de alcance. Em 2008, uma criatura estranha e inchada apareceu na praia de Montauk, Nova York, e incendiou a internet. Tinha um focinho em forma de bico, dentes expostos e pele coriácea, sem pelos, sem penas. Apenas algo que não se encaixava. Especialistas especularam que era guaxinim, cachorro ou tartaruga marinha, mas nenhum deles correspondia à anatomia completa da criatura. Então, sem aviso, o corpo desapareceu. Nenhuma análise de laboratório, nenhum acompanhamento oficial. Apenas fotos borradas e teorias infinitas. Era um sujeito de teste mutante da instalação de pesquisa próxima de Plum Island, uma criatura marinha que nunca catalogamos, ou algo que não é daqui. Ninguém nunca provou o que era. É isso. Você acredita em vida alienígena inteligente? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.